Santos é o time mais bem montado do futebol paulista. Não tem o que discutir. Quando toca no nome do seu Antônio Elídio, as lágrimas brotam no torcedor santista, porque sabe que ele é o símbolo da torcida santista, como o João Araújo, que é o nosso baluarte da torcida santista. Tive a felicidade hoje de passar lá, bater um papo com o João Araújo, e o João Araújo não fala metade do que você fala aqui. Estava conversando com ele, ele falou: Cássio, eu não falo nada disso. Até concordo que o Brasil é um jogador mediano. Você veja bem como são as coisas. O Vilmar gosta de promover o debate, de promover o embate, isso daí está no sangue do Vilmar. Vilmar é um político nato, uma pessoa que gosta da política, uma pessoa que gosta do embate. Um abraço, João Araújo, paizão da torcida santista. Um abraço ao nosso paizão número 1, que é o senhor Antônio Elídio. E eles sabem que no fundo, a negociação, a venda do Lucas Lima, que está se aproximando, vai ser muito boa para o Santos. Até estava lendo uma matéria hoje no Lance. O Paris Saint-Germain está interessado em levar o Lucas Lima, dos quais o Santos tem 10% do total do passe. O Santos foi roubado, o Santos foi ultrajado nessa negociação, e tem 20% do lucro total da venda, que foi pago na época 5 milhões no passe do Lucas Lima. Cogita-se que ele será vendido, a multa é de 150 milhões de reais. Se acontecer de pagar a multa, coisa que é difícil, o Santos tem 10% do total do dinheiro, mais 20% do lucro que obtiver, no caso seja 145 milhões de reais. Venda logo o Lucas Lima, que é um bom jogador, muito bom, mas não é craque, não é gênio. Bom, tá aí, Christian, continua, não tem humildade. O senhor Antônio teve. Você, Jornal hoje, o seguinte, o Cássio, você escutou o que ele falou. Você sabe que você me ligou ontem e falou para mim no telefone. E eu estava aqui. Se você quiser, Jorge, hoje eu boto você no ar, para nós ver quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. Entendeu? Então é uma grande verdade que o Cássio veio com história aqui. Não teve a humildade, não é verdade? Que o senhor Antônio teve. O senhor Antônio disse que o Corinthians iria ganhar do Santos no sábado, no Borras Alpendestado. Aí ele veio pedir desculpa ao torcedor santista, esqueceu que o Santos na Vila é quase imbatível. 20 partidas invicto na Vila. O Corinthians é nosso freguês de longa data. Quando nós precisamos ganhar dele, nós vamos lá e damos uma chinelada sim. Ano passado foi prova disso, que o Santos ganhou no Paulista, ganhou uma no Brasileiro, ganhou na Copa do Brasil. Corinthians nós deita nele, olha mais quer. É o nosso freguês. Não, mas tem a questão, você querer que o Cássio tenha, né, a mesma humildade, a sabedoria do seu Antônio. Não tem jeito. Aí é querer demais também. Aí não tem jeito. Bom, senhor Antônio, nós cumprimos a nossa parte, fizemos aqui um pedido para o Cássio, a pedido do senhor e do João Araújo, mas fazer o quê, né? Ele perdeu mais uma oportunidade e o prestígio dele, evidentemente, continua o mesmo, perante, eu estou dizendo, questão do torcedor do Santos. É lógico. Estamos falando da pessoa, Cássio como pessoa, uma pessoa fantástica, maravilhosa, mas como torcedor do Santos, ele está sendo o pior torcedor que eu já vi no Santos até hoje. Infelizmente. Vilmar Sapatieri, entenda uma coisa de uma vez por todas. Você que é um dos maiores secadores do Santos, você que fica secando o Santos, fica desejando o mal do clube. Deixa falar. Você que fica desejando o mal. Deixa eu só concluir. Nós, diferentemente do Corinthians, que é um time que vive dos ídolos que eles criam, o Santos já foi muito. É imenso. O Santos é imenso. O Santos não. O Lucas Lima não representa nada para o Santos. É um jogador comum, sim. O Santos está acostumado com Pelé, Pepe Coutinho, Delvecchio, Mengalvio, Pagão e Companhia Limitada. Lembrar que é simples. Estamos acostumados com o Dom Giovanni, grande meio que nós tínhamos nos anos 90, Giovanni. Agora, comparar com todo respeito, comparar com todo respeito, você falar em meia, comparar o bom, que eu não estou falando que ele é ruim, eu não sei porque dessa discussão, comparar o bom Lucas Lima com Giovanni, Pita. Mas quem comparou? Tá longe. Não, ninguém comparou. Você está falando que é o melhor jogador do Brasil. Você que está falando. Você está tendo um pouco. O Lucas Lima não é craque. O Ricardo Oliveira. Não é craque, não é, nunca vai ser. E o Ricardo Oliveira, que leva o time nas costas. Ricardo Oliveira é gênio. Ricardo Oliveira é gênio. Ricardo Oliveira é gênio. Mas vamos continuar. Não, só a questão do. Vai lá, vamos. Questão do futebol, né? Não tem, ninguém comparou, isso é loucura. É. Apenas que no ato no futebol, todo mundo. É a melhor camisa 10 do melhor jogador do Brasil. É esse só diz que não é craque. Só isso. No final, você fica na polêmica, meu Deus. Só diz que não é craque. O Caia saiu, eu voltei para tomar o lugar dele. Mas
relação do questão da venda, olha, o Santos tem que vender o Lucas Lima. Ele não pode fazer com o Lucas Lima o que aconteceu com o Neymar, perder dinheiro. Tem realmente a questão, 10% de 150 milhões, que é a multa, que o cara, para tirar o Lucas Lima, nesse ponto o Santos foi inteligente. Ele viu que a porcentagem foi baixa. Ele jogou a multa rescisória lá para cima. Claro. Então, pelo menos 15 milhões ele vai ganhar da multa e vai ganhar 20% do lucro. Se for 40, por 50 milhões, ele ganha 20%. Não é o correto, mas pelo menos vai amenizar realmente a falha no contrato inicial do Lucas Lima e realmente vai ajudar o Santos a tentar mesmo achar algum jogador para tentar minimizar, né? Porque para achar um craque como ele vai ser difícil. Eu acho craque. Aí tem que respeitar o período de todo mundo. Você respeita a sua, acho que não é craque. Eu acho que é craque. É um bom jogador. É um craque. Mostrou isso. Né? Realmente o Santos vai conseguir amenizar, pelo menos. O Lucas Mas Lima. tem que vender. Realmente. A partir da virada do ano, tem que vender. No meio do ano vai sair muitos jogadores, né? Inclusive o Lucas Lima e outros jogadores. Até o próprio centroavante do Santos não fica no meio do ano, você vai ver. Eu acho também. Não fica. Ele vai baixinho. Com certeza. Ele vai né? baixinho, com certeza. Olha aqui, nós temos que. Hoje temos uma matéria aqui em destaque também. Né? O Balsa disse o seguinte, o Christian, parece que alguma coisa não está bem. Ele diz assim: vê drama no São Paulo e pede 3 reforços diferentes no time tricolor. Segundo ele, a coisa não está Mas legal. o que é esse drama aí? Eu não sei. Tem que explicar o drama. Ele não explicou. Não adianta ser mais. Ele se abriu o jogo falando para a diretoria do São Paulo. Não, mas vai Mas ser. não falou o que é. Então, mas ele tem que expor isso para a imprensa e para o torcedor São Paulino, porque ser mais um para dizer que tem alguma coisa errada, não adianta. Que tem alguma coisa errada lá, todo mundo já viu que tem. Exato. Ele tem que expor o que é que está acontecendo, que ele não consegue montar um padrão de jogo, mesmo sendo um bom treinador. Correto. É um bom treinador. Você sabe qual é o problema do São Paulo? O problema do São Paulo nada mais é do que salário atrasado, é dinheiro. E o São Paulo, diferente do Corinthians, diferente do Santos, diferente de outros clubes que conseguem abafar o caso de uma certa maneira, e a própria torcida consegue incentivar e levar o jogador para dentro de campo e fazer o jogador jogar, no São Paulo não tem isso. A torcida do São Paulo é a torcida do momento bom. O São Paulo tem torcida no estádio quando está na Libertadores, quando está ganhando jogos, e a sua diretoria não sabe manejar o problema. Ela expõe a ferida, ela joga o problema para a imprensa, ela joga o problema no ventilador, e o time do São Paulo não vai endireitar enquanto o dinheiro não entrar. Olha, são 11 horas e 18 minutos. Eu queria aqui o seguinte: nós temos um grande ouvinte, sempre nosso aí também. Abri o Face aqui porque o Júnior Vieira deve estar querendo participar, né? Vamos ver o que ele está dizendo aí. O Joanilson sempre acompanha a gente, é um corintiano nato, e ele diz o seguinte: é um recado. Olha, Cássio, quero mandar um recado para você. Comenta o jogo como um comentarista, não como um torcedor. Não é verdade? Você sabe que o Lucas Lima é o melhor jogador brasileiro na posição. Então isso é questão de um comentarista, né? Comentar um corintiano falando, eu não. Ele sabe, ele não quer o braço torcer. É um corintiano falando, está anotado aqui, entendeu? Mas aí então, como comentarista, na verdade, ele acha que você deve realmente ver a categoria, o que representa o Lucas Lima, não para o Santos, para o futebol brasileiro. Para o futebol brasileiro. Não tem nada a ver com o Pérez, com o Coutinho. Tem um jogador da atualidade. Um jogador da atualidade hoje no Brasil, na posição, só tem o Lucas Lima. Mas aí tinha o Jadson, que jogava muito foi embora. Nem o Jadson, mas não é um jogador, nem o Jadson, é o Lucas Lima. Sem dúvida nenhuma, o Lucas Lima é muito melhor. Então tá aí, só um recadinho para tirar a polêmica. Mas aí é o que eu não entendi. Ele está dizendo que eu estou comentando com um torcedor. Se eu fosse torcedor, eu estava babando o Lucas Lima. Eu estou comentando com imparcialidade, com isenção. Não, mas você só isso. Não, eu entendi o que ele quer dizer. Que você, na verdade, você não quer dar o braço a torcer, você realmente quer permanecer com a tua posição, sendo que o Lucas Lima está desfilando futebol no Eu Brasil. simplesmente estou dizendo que o Lucas Lima não é craque, não estou dizendo que ele não joga bem. Pronto, não adianta. E outra coisa, eu vou citar aqui 3 meses melhor do que ele. Para mim, para decidir um jogo, sou mais o Douglas que está no Grêmio, sou muito mais o Douglas que está no Grêmio. Sou muito mais, acho muito mais jogador que o Lucas Lima. Ponto final. Falar do Palmeiras. Ponto final. Ponto final. Deixa eu falar. Vamos atender o Juninho aqui. O pessoal está mandando mensagem aqui. O Juninho está mandando já. Bom dia, pessoal. Gente boa. Hoje não, mas que foi sexta-feira. É aqui. O Cássio, não se esqueça, Cássio, que o Santos ganhou sim, mas também
não se esqueça que ganhou de um time reserva do Corinthians. Não foi bem assim, não. Qual que é o time titular do Corinthians? Não, o Corinthians tem mais para vamos respeitar ele? Tudo bem, Ó, e o Santos, como seu time titular, todo mundo sabe, tem uma diferença. E outra, falar que Lucas Lima não joga nada, prova que você não entende futebol. Como você joga futebol? Todo mundo me apedreja. Você entende de futebol? Como você joga futebol, né? Então não se entende nada. Aí começou a dar risada. Valeu, Cássio, gente boa. Apesar de tudo, você é gente boa, claro. Todo mundo me apedreja. Eu nunca falei que E outro corintiano. só falei que não é craque. Eu Não falei que não joga nada. Só a questão do jogo de si. E acho o Danilo mais craque que o Danilo. Nossa, Ponto final. Então, ponto final. A questão do jogo do Dolinho falar que isso não é verdade, né? Vamos falar a verdade. Hoje em dia, um time ficar com 2 ou 3 desfalques, qualquer time vai jogar hoje com 2, 3 desfalques, questão de amarela, contusão. Não é verdade. Num time do se faltou ali, jogador que você pode falar que é titular mesmo, titular é 2. 2 jogadores. O resto, amigo, é o que o time está fazendo. Experiência para montar um time. Cita o nome dos dois. Não, porque o zagueiro, você citou lá. É o Felipe. É o Felipe e o Elias. E o Elias e o Augusto. Não, o Felipe e o Elias é 2 titulares absolutos. Você pode contar que é titular absoluto. O resto, ele está ainda, pode ser que daqui a 3 meses é que se reserva o Augusto. Tá Se montando ele time. está falando de time reserva também, nesse caso, o Santos, queira ou não queira, que jogou sem o David Braz, que é titular da zaga. Mas não assim isso aqui. Qual o melhor time em São Paulo hoje? Mais bem montado e tal. Bem montado? É. Papel. Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos. Não, Palmeiras é no papel. No papel, mas no futebol. Santos é o Santos. É o Santos. Vamos homenagear então a torcida santista, as mulheres. Vamos homenagear as flamenguistas, as mulheres, as corintianas, as palmeirenses, enfim, todas as mulheres que acompanham o nosso programa. Vamos lá. Fala, Joanilson. O João Araújo falou que ele quer acrescentar o nosso comentário o Lucas Lima não é só um jogador, o melhor jogador do Brasil, um jogador para jogar em qualquer time do mundo. Qualquer time do mundo, exato. Então tá aí, né? Então, Cássio. E vai jogar. E vai ser uma estrela. Então, para você ver como é que é a situação. Vamos respeitar o João Araújo, porque o João Araújo é torcedor do Santos e é a opinião, né? Vamos falar do Palmeiras agora, do Libertadores. Vamos falar, depois ainda fala um Vamos, pouquinho porque o mais. Robson quer voltar aqui, ele quer falar sobre o Palmeiras. O Robson quer Ele está falar. empolgadíssimo, se for na prefeitura, está empolgadíssimo. Depois, Robson, nós Depois. falamos do time paulista mais um pouco. Isso. Vamos falar da Libertadores Falar agora. da São Libertadores. 11h24. E é claro que nós temos jogos importantes da Libertadores. E claro que o seu Palmeiras está na parada também. Vai. Nós temos o grupo 1 aqui, que envolve o São Paulo. E o São Paulo amanhã é dia. Dia 9, quarta-feira. Então o São Paulo joga na quinta-feira, Christian. O São Paulo vai enfrentar o River, né? O Balsa já dando realmente, declarando problema sério. Aí no São Paulo. já está dando desculpa à derrota. Verdade, eu sei. me parece que ele já está antecipando. É isso aí. O que vocês acham? É desculpa para derrota já. Eu acho que o Balsa não aguenta até o brasileiro. O Balsa cai porque é o seguinte. Até o brasileiro é muito tempo. É o Paulista, para final do Paulista. Até o final do Paulista, até o começo do brasileiro. Eu estou dizendo para você. Eu não vejo. Se perder pro River não cai, vocês não acham? Não cai, não tem porquê. O jogo normal. Esse jogo do River não vai perder. Será uma surpresa se ele for lá e ganhar. Mas é aquela história, né, que você perdeu de 3-1 no Paulista, Esse é o e problema. perde pro River, É o Paulista. a casa cai. É o Paulista que Você diz que sabe- não serve para nada, mas para bater não serve. Você sabe quem vai derrubar o Balsa do São Paulo? Próximo clássico paulista que ele fizer contra qualquer um dos grandes ali. Contra Se não me engano, é São É Paulo e domingo, Santos. é domingo. É São Paulo e Santos. É, se Ou não é? perder, ele cai. É São Paulo e Palmeiras. São Paulo e Palmeiras, domingo. Palmeiras Ah, vai São derrubar São o 11 horas Balsa. da manhã. Ah, é São Paulo. Palmeiras derruba o Balsa domingo. Isso aí. Nós Se vamos- perder, derruba o Balsa. Esse é o problema. Aí que tá o grande questão. Se perder o terceiro Até seguido, também porque- não consegue. Até porque o que a gente comentou aqui ontem, Vilmar, a questão do Cuca. O Cuca não aceitou ir pro Fluminense. Ele não aceitou. Por que não aceitou? Ele está aguardando um time de maior expressão. São Paulo está disputando a Libertadores. O bem provável que pode acontecer isso mesmo. Uma derrota, o River na quinta.
toma lá um Mas derrota pro Palmeiras? Palmeiras no domingo de manhã, Pega a mala tarde. vai ficar muito difícil o Barroso continuar no São Paulo. Com certeza. Agora, o jogo será às 19h30 do São Paulo, na quinta-feira, viu, torcedor São Paulino? Vocês que queiram acompanhar aí. Agora, o São Paulo pode muito bem, tem time se jogar bola, vencer o River. Nós não estamos aqui jogando areia, sendo contra o São Paulo. Nós estamos falando daquilo que acontece no São Paulo. A gente viu e não bate. E tá fora de campo. Dentro de campo, São Paulo Pois não é. está produzindo nada. Nada. A verdade é isso, é o pior do São Paulo. E a diretoria do São Paulo, então, fora de campo, é a pior de Eu digo todas. até, o Barroso não é responsável. Não é ele o culpado disso aí. Não é só ele. Nós já falamos isso, o problema não é treinador. Não é. Não é. 4 treinadores em um ano, em menos de um ano, não é treinador do problema do São Você Paulo. vê, um cara que tem a cara do São Paulo, um cara que tem, vamos dizer assim, um prestígio como um dos melhores treinadores brasileiros, como o Muricy. Né? Nem o Muricy deu jeito. Agora, mas quem vai dar jeito? Vai vir um cara lá de fora dar jeito? Mas não tem. Essa que é a verdade. Josias, um abraço para você. Tá? Só que hoje a homenagem é para as mulheres, viu, garoto? Hoje é dia das mulheres, tá certo? Aí vamos partir pro segundo. Falamos, alguém quer falar alguma coisa sobre Não, só na esquerda do São Paulo ali, o São Paulo com uma relação tão grande que diz que Michel Bastos e Allan Kardec não estão tendo um bom relacionamento dentro do grupo. E o Santos está na esteira para trazer os dois, Michel Bastos e Allan Kardec. Bom, tá aí então. Ô José, pega na mão aqui, cumprimento aí, pô. Que isso? O José Pega na mão, chega. quer dizer. Cara, beleza. O José é grande palmeirense. Não vamos falar do Palmeiras. Agora o Palmeiras sim joga amanhã. Só que o jogo do Palmeiras, em casa, eu acho que o Palmeiras não vai ter dificuldade. Apesar que o Palmeiras deixou a imagem negativa no último jogo, né, da Libertadores. Ganhou, mas na verdade não mereceu. Se você falando de futebol, agora, bola na rede, mas você sempre fala, é verdade. O Palmeiras marcou 2 gols, ganhou o jogo, acabou. Esse é um fato. Vai Mas contar com futebol, isso sempre? futebol no Não, começo. vai contar com isso sempre? Então, e o futebol não no é todo dia que começo. dá certo, não, amigo. Tem que ter padrão do jogo, tem que ter força e vontade, mais garra, é o que está faltando pro Palmeiras. Como é que está o Nacional do Uruguai? Você tem acompanhado? Não, honestamente, eu não sei como é que está Os times o time bom põe Libertadores, Sim. fora dos brasileiros, é um pouco o River que interessa de ver. O resto a gente acompanha que não reflete. Isso é verdade. Tem acompanhado, Cássio, alguma coisa do Nacional? Eu fico na Eu sei esteira. que é um time tradicional do Uruguai, Acho que todo mundo sabe. Eu fico na esteira do Christian. É muito modorrenta a Libertadores nessa primeira fase. A Libertadores vai ficar boa a partir das oitavas de finais. E a gente gosta mesmo de acompanhar o Boca e o River. E pra mim, já vou adiantar, Boca Juniors, franco favorito a ser campeão em cima da Libertadores. Tá, mas não estou falando do Boca, eu estou falando do Palmeiras e do Nacional do Uruguai agora. Você está escolhendo o Boca? Só que Não, eu sei que você é anti. Ó, peraí, Argentina. hoje, cara, você não está ofendendo. Você não está ofendendo eu, que sou torcedor do Corinthians, nem o Christian, que é torcedor do Flamengo. Ou você está ofendendo as torcedoras. Porque nós temos 5 times, você vem falar em Boca Juniors? Que é isso? Eu só assisto Eu só o tô jogo. dizendo que eu não tô Entendeu? seguindo a Agora, é o seguinte, nós Libertadores. estamos falando do jogo do Palmeiras. Para mim, vamos voltar um pouquinho atrás para nós dar sequência. Na opinião, essa é a opinião. Não, O River em São Paulo, é o River favorito ou o São Paulo? Para mim, o River também é favorito. Aí é diferente. River passa. Eu me perdoa as torcedoras São Paulinas, mas o River. Agora, Palmeiras e Nacional, não tem como o Palmeiras não ser. Mas aí E eu já discordo de você. Nacional do Uruguai? É. Nacional é favorito. O Palmeiras não tem padrão de jogo, não consegue dar 10 passos na bola. E o que falta ali é treinador. O Palmeiras tem elenco, mas não tem treinador. Bom, é a opinião dele do Cássio. Não, a questão eu queria falar isso aí. Não tem treinador. O problema é o seguinte, se você for analisar o futebol do Palmeiras nos últimos 3 jogos, tá? Vamos ser recente. Não Perdeu convenceu. uma, venceu uma, né? Que foi a maior enganação que eu vi na história. Jogava, né? Não, mas eu quero abordar isso aí para entrar em discussão na mesa, porque eu disse que ele só joga no Santos. Ele deu uma entrevista, assim, conversando, ele disse o seguinte: me falam que eu só jogo no Santos, mas eu particularmente sinto bem jogando no meu país. Então, eu sou obrigado a aguardar e ver o que convém. Então, não é o Santos. Ele falou que jogar no país dele, para ele, é gratificante. Então, não é a questão só do Santos. Então, de repente, a contratação do Atlético pode ser uma coisa fantástica. Se for isso. Só você achava que o Robinho, Não, o só jogou atual no nível do futebol brasileiro, ele não ia ser destaque. Não, mas só jogou no Santos. Faltava ele ritmo de jogo. Ele estava 2 meses sem treinar. Não é jogar. 2 meses sem treinar. Eu já falei, até o final do estadual, o Robinho,
pro nível do futebol brasileiro atual, para disputar aí Brasileirão, Mineirão, é jogador de destaque. Ele não tem dúvida alguma que ele será um grande destaque. Você imagina o Robinho nesse time do Santos hoje, Cristian? Ô, Vilmar, é o que eu falei outro dia aqui, que pouca gente me entende, que eu não quero nem voltar. Não é pouca gente, não vou nem citar, muita gente entende. não vou nem citar o nome do meliante para não causar mais polêmica. Mas vamos lá, voltando cá. Em terra de cego, porque o futebol brasileiro está num nível tão baixo, mas tão baixo, é tão deprimente você ver esse jogador que não sabe matar uma bola. Não sabe matar uma bola. É deprimente você ver jogador que Quem não sabe matar uma bola? Muitos. No Brasil hoje você não tem um meia esquerda, você não tem um jogador que sabe armar o jogo. Lupa, fez 3 O futebol brasileiro tem um nível tão baixo que o Robinho aqui ele deita. O Robinho em terra de cego, quem tem o olho é rei. Concordo com o senhor. Em terra de cego, quem tem o Agora, olho é Cristian, rei. ele falando isso, já o Cássio falando Mas isso. eu já tinha falado que o Robinho, conforme passar o tempo, ele ia jogar bem. Depois eu quero comentar, agora que nós vamos falar do Corinthians na Libertadores, não me deixe esquecer. Segundo o Tite, não é eu que estou falando, não. O Alan Mineiro vai ser um jogador titularíssimo do Corinthians. Diz que é um cara que vai acertar, você vê. Então, eu particularmente gostei da estreia do Alan Mineiro, apesar que ele entregou um gol pro Santos, mas são coisas do futebol. Mas você fez a leitura errada, né? Mas o técnico que acompanha o dia a dia, Ele falou o treinamento, ele falou isso. Falou isso. E o Tite não é bobo. Não é bobo. É um cara que tem visão. Sem dúvida. Sabe o artigo, ele já viu com certeza a característica do atleta, como é que pode ser bem aproveitado no Corinthians. Então, se o Tite falou, não tem pra gente questionar isso. Agora, o Atlético é favorito para vocês, o Christian e Cássio, nesse jogo contra o Colo-Colo, porque é o melhor time brasileiro na atualidade. Favoritíssimo. Na Eu atualidade. jogo todas as minhas fichas no Atlético, muito bem dirigido, tem um treinador que entende de futebol Tem elenco, e tem um elenco maravilhoso. Então é o que vale muito em competição dessa aí. Troca jogador e mantém o padrão. E o treinador do Atlético hoje lá, ele pode não jogar um futebol bonito, né? Isso daí que são coisas discutíveis. O Agui, ele vai disputar a Libertadores. Mas ele conhece o atalho das pedras, ele sabe por onde levar o time do Atlético e podem ter certeza, se tem um time do Brasil que tem condições de bater de frente com o Boca Juniors, esse time chama-se Atlético Mineiro. O Agui, só pra você ter ideia, ele levou o time meia boca do Internacional para a semifinal do ano passado e foi para a final da Libertadores com o Santos, o Peñarol. Então o cara consegue levar time limitado para frente. Imagina, com esse time bom do Atlético, né? É um conhecedor de Libertadores. Realmente, o time do Atlético dos brasileiros, é o favorito. Vamos ver quando chegar lá nos argentinos. Agora tem um detalhe, viu, Christian? A gente tem que observar. O Colo-Colo venceu fora de casa, empatou fora de casa. Quem ganhou de fora de casa? Ganhou. Bom, foi o Independente e o Melgar, né? Então, por favor, né? Tá, e o Independente da onde? E o Independente Del Valle. Mas aí não é surpresa nenhuma. E o Independente Del Valle tem 4 pontos também. A única coisa dele. Então o Atlético tem 6 pontos. Colo 4 pontos e o Independente 4 pontos. O jogo mais difícil do Atlético é esse jogo. É esse jogo. É o que eu ia falar. Mas mesmo assim eu acho que ganha. O jogo mais difícil de casa é esse mesmo. Mas a chave aqui está tranquila. É o Corinthians, não tem. Sem dúvida o Belo aqui. A diferença do Atlético favoritaço. é por jogar bem. O Corinthians é porque o time, a chave é fraca mesmo. Exatamente. Agora, vem cá, o Grêmio veio com. Como eu diria assim? Mas veio com um time mais ajustado. A segunda força. O Atlético começou mal, você sabe disso. O Atlético já se enquadrou rapidamente, até porque jogadores que permaneceram. Então o Grêmio vinha mais ajustado. Me parece que não está acontecendo isso com o Grêmio, né? O Grêmio está tendo algumas dificuldades, o treinador sendo, vamos dizer assim, perseguido. O futebol gaúcho é terrível. É complicado, hein? A imprensa gaúcha é muito chata demais. Tem a do Rio de São Paulo que pega no Grêmio, mas o gaúcho é chato. O cara conseguiu botar o Grêmio, que é um time que você pode olhar na lista do Grêmio, não tem estrela, ser terceiro, segundo colocado, né? Foi vice-campeão brasileiro. O que eles querem mais? Né? O Grêmio está jogando, perdeu um jogo fora de casa, que é normal na Libertadores. E quando jogou em casa, meteu 4-0. Então não dá para entender. Eu, mesmo com grande problema no Bolanes, acho que vai fazer muita falta. É um jogador que, mesmo na primeira partida, demonstrou que encaixou bem. É um cara que é estrela da Libertadores. Tem jogador que sabe jogar na competição. Mesmo com esse desfalque do Bolanes, o Grêmio, essa partida, ainda é favorito, porque ele, na sua arena, se acompanha, na sua arena, ele é muito forte.
não sei se já pega o espírito do jogador, se é a torcida, na arena do Grêmio, ele, independente do adversário ser mais fraco ou forte, ele consegue se impor. E outra coisa, o time do Grêmio é bom tecnicamente. Você pega esse Miller Bolanes, ele sabe jogar bola. Ele não é um jogador qualquer que vai lá correr com a bola no pé. Ele não é o Dudu. Olha aqui, ó. O Edinho mandou aqui caprichar com o Dé, mandou os parabéns. Vamos dar parabéns. Pode ficar tranquilo. Também, um abraço, viu, Edinho? Um recado, né? O Edinho pediu para tocar o hino do Santos. Se vocês concordarem, não, o hino do Corinthians, né, Edinho? Tocou, é? Olha, Não, o Edinho está pedindo para tocar o hino do Santos. dá uma colher de chá. Embora Merece. ter feito Nós isso só ontem, nós só pegou o Curitinha. Embora que foi ontem que o senhor deveria ter feito isso aí. Mas ele esquece, né? Deveria ser do caso. Toquei. Tocou? Toquei. Já fez Dá uma colherzinha de chá. E Deixa aí, ele. ó, o Miguel pede também para nós caprichar no irmão dele, que esse garoto é demais. Valeu, Miguel. Um abraço. Com certeza. Família Santana feliz de ter uma pessoa tão maravilhosa como o Dé, e nós também, pertencemos. Eu sou suspeito de falar do Dé, porque eu acompanhei o Dé. Eu treino o Dé desde meus 10 anos de O idade. Dé é nossa criancinha. O Dé, apesar de ser novo ainda, tem Quem 54 vai criar? anos. Sou o pai dele É também. 54 anos, é novo ainda. Né? Quantas gerações de jovens aqui passaram pela mão do Dé, né? Você nunca aprendeu nada de errado com o Dé. A verdade é essa. Eu, pessoa, nunca aprendi nada. Pelo contrário, sempre tive bons conselhos por ele, né? A questão tanto esportiva como na vida. E é uma pessoa que você falou, merece realmente todos os parabéns, porque é um trabalho excelente. No final do programa a gente vai falar da questão dos treinamentos. E um cara de sorte. E um cara humilde, você vê, humilde, né? Faz aniversário no Dia Internacional das Mulheres. Se você vê como é que acontece. Esse é de história legal, hein? Fala a verdade, né? Olha, dando continuidade então, o seguinte, nós queremos.